E então, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com toda essa passagem? Com esse ato de Deus vestindo esse casal, colocando vestes sobre ele, nos lembrando daquilo que Paulo vai falar no Novo Testamento. O princípio, que é o mesmo princípio da Páscoa, é um princípio de propiciação. Para que você possa viver, alguém tem que morrer. Isso que é a ideia de sangue na Bíblia. Uma vida é tomada em lugar de outra vida. Para que esse casal possa viver, o cordeiro tem que morrer. Abel vai repetir isso, e depois essa ideia vai aparecer, especialmente lá no tabernáculo, né, no deserto. Sem sangue não há possibilidade de eu viver no meio de vocês. Depois lá no templo, a mesma maquete, até que Jesus veio morrer na cruz do Calvário. E naquele dia, quando ele gritou, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que os pecadores são bem-vindos de volta à presença de Deus. Um novo e vivo caminho se abriu pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a única esperança das gerações humanas. Não há chance de voltar para Deus por meio do que você faz, do que você é, do que você deixou de fazer. Não foi mediante prata e ouro que vocês foram resgatados, mas somente por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Abra comigo então em João capítulo 19. Agora chamo sua atenção para o verso 23. Vamos ler juntos? Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. O que foi que aconteceu aqui, meus irmãos? Eu acho que da Escritura esse texto é o texto mais lamentável que existe. Porque cada judeu usava 5 vestes, mais ou menos, e eram 4 soldados. E então, diz o verso 23, que cada soldado levou uma parte, uma veste de Jesus, e sobrou uma, a túnica. E eles lançaram sorte para se cumprir a profecia do Salmo de número 22, que dizia que na crucificação os homens iriam despir Jesus. Você sabe o que aconteceu naquele dia mais infame da história humana? O Filho de Deus, o segundo Adão, foi despido das suas vestes. E por que ele foi despido? Pela mesma razão que ele carregou uma coroa de espinhos. O espinho é uma maldição de Deus contra o pecado. E ele era o nosso substituto. Ele precisava carregar toda a nossa maldição e toda a nossa vergonha. O comentarista chamado Philip Ryken diz assim: Jesus foi despido em sua crucificação. Os romanos faziam isso para envergonhar o criminoso. A nudez de Jesus na morte foi uma das maneiras pelas quais ele se ofereceu como nosso substituto. A vergonha da nudez faz parte da maldição do nosso pecado. Antes do pecado, Adão e Eva no jardim estavam nus e não se envergonhavam por causa da justiça original. Mas depois que eles caíram em pecado, sua nudez foi para eles uma fonte de vergonha e eles procuraram se cobrir com folhas. Portanto, assim como Jesus carregou os espinhos da maldição do pecado na sua coroa, ele também carregou o opróbrio da nossa nudez em sua morte. Para que pudéssemos ser cobertos com a justiça de Cristo, o Pai castigou seu bendito Filho, expondo-o à vergonha pública, à ignomínia. E aí o Richard Phillips diz: ninguém que vai a Deus em nome de Jesus precisa se envergonhar mais, visto que Jesus suportou a nossa vergonha e removeu toda a desgraça daqueles que Ele salvou. Jesus carregou nossos pecados não apenas para remover nossa culpa e vergonha, mas também para nos vestir com a sua justiça e nos fazer viver diante dele. O reformador João Calvino conclui dizendo:
Cristo foi despojado de suas vestes para nos vestir de justiça. Seu corpo nu foi exposto aos insultos dos homens, para que pudéssemos aparecer em glória perante o tribunal de Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo, nosso pecado é colocado em sua cruz e nossa nudez é vestida com as vestes brancas da sua justiça, para que nós, pecadores, possamos ficar sem vergonha diante de Deus. O sangue de Cristo, então, é o que nos purifica dos nossos pecados e nos dá a dignidade para nos apresentar diante de Deus. Jesus contou uma história que ilustra isso para a gente concluir. Havia um rei que queria fazer o casamento do seu filho, e então ele mandou chamar os convidados não quiseram vir, mandou buscar outros convidados, não quiseram vir, e ele diz: pode sair por todos os cantos, traz todo mundo que vocês encontrarem. E a casa ficou cheia de gente. Só que havia um detalhe: o rei tinha preparado uma roupa, uma veste apropriada para todo mundo se vestir naquela festa, e todo mundo que chegava na porta recebia uma veste branca, limpa, para estar perante o grande rei. Aí chegou um indivíduo que disse assim: não, eu não preciso dessa roupa do rei, eu me garanto, eu me resolvo com o rei. E entrou na festa, ficou ali no canto. Quando o rei chegou, agora o rei está entrando, a primeira coisa que ele viu foi aquele indivíduo com roupas diferentes na sua festa. Ele chegou perto dele e disse assim: meu amigo, como é que você entrou aqui sem a veste que eu preparei? Aí o homem ficou emudecido, não falou nada. E o rei então mandou que os seus servos o agarrassem, o atassem de pés e mãos e jogassem lá fora nas trevas, porque ele se recusou a botar a roupa que o rei tinha providenciado. Nesta manhã, você está sendo convidado a vestir a roupa que o rei providenciou. Essa roupa é a justiça de Cristo, tecida na cruz do Calvário com sangue da expiação. Esse sangue, uma gota dele é tão poderosa que ela pode lavar todas as tuas imundícies, todas as tuas iniquidades, toda a tua culpa, e te preparar para viver eternamente perante o Rei. Mas se você recusar a crer em Jesus e vestir essa veste, no dia do juízo final você vai ser lançado fora nas trevas, onde haverá não alegria, mas uma eterna tristeza para aqueles que rejeitarem a Cristo. Você já fez alguma coisa que te manchou, te deixou de cabeça baixa e não te permitiu andar, viver mais? Nesta manhã é uma hora de você confessar seus pecados e receber o perdão que há em Cristo Jesus. Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.